Convidar o Silvio para ler a página inicial. Diversidade dos médiuns. Precisamos entender a utilidade de cada faculdade mediúnica com as suas características, de entender que os espíritos se prevalecem do psiquismo do médium, dos seus anseios, dos seus desejos inconscientes, se prevalecem até da doença do medianeiro, dos seus conflitos mais íntimos, muitos dos quais os médiuns sofrem de si mesmos, para falarem, para ouvirem, para obterem do que carecem e possuem, evidentemente seguir adiante. Entendamos cada médium como uma peça importante. Temos os médiuns que trabalham na recepção de livros, médiuns que recebem comunicados para uma determinada faixa de criaturas, outros que os interpretam para diversos níveis de entendimento. Os médiuns que estão no primeiro degrau da escada falam os homens que estão no primeiro degrau, trabalhando com os espíritos que estão no primeiro degrau e assim sucessivamente. O médico não cumpre as funções do enfermeiro. O enfermeiro não está habilitado para cumprir as funções do médico. É o que acontece em todas as áreas, em todas as profissões, todos são importantes. E as características mediúnicas diversas formam um todo homogêneo, para que uma reunião como esta funcione com tempo e para que tenhamos aqui espíritos que foram, quando encarnados, assassinados barbaramente, desmentados, que cometeram suicídio, que desconsideraram a sua religião, que se desviaram, que não cogitavam de si mesmos na experiência anímica. O médium, a mediunidade e o espírito seriam, comparado ao grosso modo, como o homem, o tamanho do seu pé e o calçado que se lhe ajusta. Entendamos assim, para que nos valorizemos e saibamos respeitar os medianeiros, que atuam fora do ambiente espírita, os medianeiros ousados, os médios quase sempre sem a devida orientação doutrinária, aqueles que operam nos terreiros, nos tempos onde o misticismo prevalece, o excesso de fanatismo. Que o Senhor nos conceda uma visão ampla e solidária da mediunidade, para que possamos crescer dentro da nossa própria condição mediúnica, nos educando sem perder a originalidade e a espontaneidade, que confere à faculdade mediúnica beleza e graça. Odilo Fernandes, do livro Falando de Mediunidade, discografia Carlos Bassegui, editora de Ideia. Obrigado. Bem, vai nossa prece inicial. Querido mestre, mais uma vez, aqui estamos para ouvir um pouco do seu ensinamento. Pedimos que ampare a nossa irmã que vai trazer a mensagem da noite de hoje, ampare todos aqui que vêm em busca de lenitivo, de conhecimento, de refrigério para as suas dores e dificuldades. Fique conosco em mais uma reunião, vamos amparar, assim seja, graças a Deus. Bem, quem vai falar para nós é a nossa companheira Silvana de mulher. Então, meus irmãos, uma alegria muito grande estar aqui de retorno dessa casa, onde a gente tem amigos muito queridos, né, trabalhando juntos, isso é muito bom, né? Nós já estamos assim, antecipando um pouquinho a temática que será de amplo, né? De ampla divulgação no ano que vem, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, pois ele vai fazer 150 anos. Então, uma determinada casa lá nos pediu para fazer o estudo, nós fizemos e trouxemos nesta noite
para que a gente possa socializar com vocês, né? E a gente ficar assim, bem impressionado com o Evangelho segundo o Espiritismo, e todos os dias a gente lê-lo e estudá-lo, sobretudo, né? A fim de que ele possa ser esse bálsamo para as nossas almas, possa ser esse agente norteador da nossa caminhada de evolução. Então, o Evangelho, segundo o Espiritismo, nós sabemos que ele é a terceira obra do Pentateuco Espírita. E ele nasceu com o nome de Imitação de Evangelho segundo o Espiritismo. O primeiro nome dele não foi Evangelho segundo o Espiritismo. É muito interessante, a gente que gosta muito de estudar o Evangelho, que na Bíblia também os 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco. Nós sabemos que não existe acaso nessas situações, né? Pentateuco, penta significa 5, são 5 livros básicos, né? E ele nasceu com esse nome de Imitação de Evangelho segundo o Espiritismo, e depois de um certo tempo, eles revisaram, logicamente, houve aí a intuição dos Espíritos, e ele mudou para Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da gente ver um pouquinho mais sobre isso, na Revista Espírita, né, que nós sabemos que a nossa doutrina, ela veio ao mundo, a doutrina espírita, né, como corpo doutrinário, como doutrina, ela veio com o Livro dos Espíritos em 1857. Já no ano seguinte, em 1858, Kardec lança a Revista Espírita, que são 12 volumes, que foi até 1869 a sua desencarnação. Então, ela é uma revista de estudos psicológicos, uma revista que a gente precisa de ler para poder entender melhor o contexto que Kardec viveu, porque ali ele mostra a sua vivência, ele mostra as críticas, que eu fico impressionada da resiliência, né, que é uma palavra muito atual, de Kardec frente às críticas, que eram muitas. E ele colocava aquelas críticas todas na Revista Espírita e falava lá, dava as suas observações, né, aceitando bem, mas colocando aquilo que era necessário colocar, né, que geralmente eram críticas infundadas. Mas então, no ano 7º, em abril de 1864, quer dizer, no ano que veio ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, número 4, ele fala da imitação do Evangelho, que é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Ele diz, olha, contém a explicação das máximas morais do Cristo em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida, por Allan Kardec. E mostrando lá na Revista Espírita a epígrafe do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Nos chamando aí a verificação de uma fé não dogmática, mas uma fé racional, capaz, né, de encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, tal como tem sido a sua doutrina, a doutrina que ele codificou, que ele organizou também. Nós, só colocando ali, né, a coleção da Revista Espírita, que a gente precisa de ler, de estudar, de ver tudo isso que nós já falamos. E na Revista Espírita,
nesse mesmo ano de 1864, quando o Kardec mostra para o povo, né, para os seus leitores, a revista espírita, ele vai falando da revista espírita, ele continua falando do Evangelho segundo o Espiritismo, da imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, que ainda esse era o nome. Então ele fala que nessa revista, que nesse livro, pode-se dividir em 4 partes as matérias contidas no Evangelho. Primeiro, os atos comuns da vida do Cristo. Segundo, os milagres. Terceiro, as predições. 4, o ensino moral. No Evangelho segundo o Espiritismo, porque isso aqui está na revista espírita, que nós estamos nos referindo. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui na introdução, do Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala, em vez de 4 partes, ele fala em 5 partes. Então, vou ver, vamos ver, pode dividir em 5 partes as matérias contidas no Evangelho. Os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as predições, e aqui na revista espírita falta essa: as palavras que foram tomadas pela Igreja para fundamento de seus dogmas e o ensino moral. Então, continua Kardec falando, né, que as 3 primeiras partes, ou seja, os atos comuns, os milagres, as predições e no Evangelho as palavras, né, que foram tomadas como dogmas, elas têm sido objeto de controvérsias, né? Os atos comuns, os milagres, então, não é muito. Mas a terceira, que é o ensino moral, ele continuou inatacável. Né? Nós sabemos isso. Kardec coloca na revista espírita e coloca também na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que ele estava querendo discussão com ninguém, contenda com ninguém. Ele desejava sobejamente que os ensinos morais de Jesus pudessem alcançar os corações necessitados, que são todos nós, né? Então, a revista espírita, ainda nesse número, ela vem destacando que as máximas evangélicas são incompreendidas. As máximas evangélicas, quer dizer, as máximas de Jesus, do Evangelho do nosso Mestre, Jesus. Poucos a conhecem a fundo, né? Nós sabemos que hoje, na atual conjuntura, né, dentro do contexto da nossa doutrina espírita, dado aí os inúmeros congressos, seminários, encontros, nós estamos vendo pessoas que estão compreendendo bem essas máximas evangélicas e estão passando para nós outros, que absorvemos um pouco melhor. Mas sabemos também que não adianta de nada a gente somente compreender e não praticar, né? Nós precisamos compreender e praticar. Poucos conhecem a fundo, na época lá em 1864. Menos ainda as compreendem e não sabem lhe deduzir as consequências. Olha só que coisa profunda. Consequência que tem o ensino moral do Mestre Jesus. Hoje nós sabemos que as consequências, elas são as consequências inevitáveis da nossa evolução espiritual. E que nós necessitamos
de um norte que nós vamos encontrar exatamente nessas máximas evangélicas, esse norte, esse agente que irá nos nortear para essa nossa caminhada necessária de evolução, né? Então, e o objetivo dessa obra do Evangelho segundo o Espiritismo, ainda como imitação do Evangelho segundo o Evangelho, ser um código de moral universal sem distinção de culto. Aí ele não engessa, né, o livro, ele não engessa a obra, ele amplia, mostrando que qualquer pessoa pode ler, estudar, se nortear por essa obra maravilhosa, porque ela não tem distinção de culto. Não é só os espíritas que podem ler, todas as pessoas. Aliás, não é? É muito interessante que é raro hoje lá que não tem o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Hoje mesmo, nós estávamos conversando com uma pessoa próxima, vizinha à nossa casa, que a dor, né? A amiga dor, como dizia o Leli, tá lá batendo a porta, desencarnou a irmã, logo em seguida desencarnou a netinha, no mesmo revés, né? Um acidente, e agora uma irmã dele está com um diagnóstico muito triste também. Então, eu fiquei falando, esse seu espiritismo, eu escutando, né? É a hora que der para eu entrar com alguma coisa, eu vou entrar, não posso, eu tenho que escutar primeiro. Se seu espiritismo é assim e tal. Aí eu falei assim, você tem o Evangelho segundo o Espiritismo? Você tem. E eu tenho orado muito, né, nele. Eu falei, olha que coisa boa, mas não deu para falar mais, né? Ele estava querendo fazer uma catarse, né? Mas eu tenho certeza de que outras vezes que eu encontrar, eu vou puxar um pouquinho mais de assunto, até porque ele tem o Evangelho, né? Então, nesse mesmo ano de 1864, no mês de agosto, a Revista Espírita, na Revista Espírita, Kardec anuncia um suplemento ao capítulo das preces de imitação do Evangelho, coisa que a gente também não sabia, que ficamos sabendo ao estudarmos para esse estudo, que aquelas preces que estão no final do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, né, que tem 28 capítulos, aquelas preces são intuitivas, elas vieram do mundo espiritual também. E aí, o que acontece? Nesse mês, ele anuncia que houve um aumento, um suplemento, né, na imitação do Evangelho, porque as pessoas estavam gostando muito daquelas preces, pediram mais preces, e ele, né, que com certeza muita ligação com o mundo espiritual, faz essa colocação e o mundo espiritual envia mais preces, que aliás também é uma grande linha de conduta também que a gente adota nos atendimentos fraternos que a gente faz, para poder mostrar às pessoas como devem orar, porque nós já sabemos, né? Nós estamos na casa quase todos os dias, estamos na tarefa quase todos os dias, mas as pessoas, muitas vezes advindas de outras religiões, não têm assim uma ligação com a prece espontânea. Então a gente mostra, sugere que veja nesse capítulo 28, e dali começa para depois haver, né, aquele desprendimento natural e fazer as preces de forma espontânea. Então, no mês de dezembro, ele publica uma mensagem sobre o livro assinada pelo Espírito da Verdade. Quem já leu a Revista Espírita sabe, né, que Kardec fazia menção a todos os livros da codificação. Mas, né, eu estou no décimo ano da Revista Espírita. Eu leio todos os dias, eu leio um pedacinho.
né? Tem vezes que eu posso ler mais, eu tenho mais tempo, mas eu me disciplinei a ler 5 páginas por dia, porque senão, se a gente não se impor essa disciplina, a gente não lê, porque são 12 anos, né? Então, ainda não tinha visto nenhuma mensagem diretamente ligada a uma obra da codificação. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo tem. Então, vejamos, olha, acaba de aparecer um novo livro, está na Revista Espírita no ano de 1864, de dezembro. É uma luz mais brilhante, falando, né? O Espírito de Verdade fez isso aqui, deu essa mensagem. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos, né, que isso foi no século XIX, né, por ordem de meu Pai, que é o Espírito de Verdade que está falando, vim trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria dos homens, e a incredulidade, o materialismo vieram abafar o bom grão que eu tinha depositado em vossa terra. Hoje, por ordem do Eterno, os espíritos bons, seus mensageiros, vêm a todos os pontos do globo fazer ouvir a trombeta retumbante. Escutai suas vozes, sede dóceis aos seus ensinos. Tempo predito são chegados, profecias cumpridas, provações e expiações, eis a condição do homem na terra. Expiação do passado, provações para fortalecer contra a tentação, para desenvolver o espírito pela atividade da luta, habituá-lo a dominar a matéria e prepará-lo para as alegrias puras que o esperam no mundo dos espíritos. Há muitas moradas na casa de meu Pai. O Espiritismo veio tornar compreensíveis essas palavras. Abençoai vossos sofrimentos, agradecei a Deus que vos dá meio de quitar as dívidas do passado. Orai, não com os lábios, mas com o coração melhorado, a fim de que possais ocupar melhor lugar na casa de meu Pai. Como sabeis, os grandes serão humilhados, mas os pequenos e os humildes serão exaltados. É a mensagem do Espírito de Verdade falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós não vamos comentar, porque nós temos muitas coisas que gostaríamos de socializar com vocês. E este livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele aborda a negação das penas eternas, né, que toda codificação a gente encontra, uma nova interpretação de Deus, negação da doutrina de Satanás, a mediunidade, a reencarnação. E esses assuntos, na época, eles contrariaram os princípios da religião dominante. E por causa disso, as próximas edições apareceram já com o nome que nós ainda temos, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. É interessante que nós fazíamos feira do livro lá em Goiânia, pela AME, né, Aliança Municipal Espírita. Então teve uma vez, que isso tem muito tempo, a gente sempre fazia, mas uma pessoa chegou e falou assim: eu quero o Evangelho terceiro Espiritismo, porque o segundo eu já tenho. Aí as pessoas passavam a ter para poder explicar que era só aquele, eu quero o terceiro. Eu, meu filho, vamos estudar esse, que esse a gente ainda não está, né, de todo compreendendo. Então, em novembro, Kardec anuncia na Revista Espírita a publicação da terceira edição do livro e destaca: essa edição foi objeto de um remanejamento completo da obra. Ele dá um remanejamento. Além de algumas adições, as principais alterações consistem em uma classificação mais metódica, mais clara e mais cômoda das matérias, o que torna sua leitura e as buscas mais fáceis, né? Então, nós vamos começar a ver aqui. Eu sei que todos os nossos irmãos aqui sabem muito bem isso, mas nós vamos relembrar, né? O agrupamento
sequencial dos capítulos. Logo lá na introdução, né, nós temos lá o prefácio mostrando que os tempos são chegados. Todos nós estamos sabendo disso, né? Que é o momento de transição, fala do prefácio, o sinal para a gente estar vigilantes, precisamos estar sempre vigilantes. E lá também, no prefácio, ele vai falar o que nós queremos, o que queremos, né? Tudo isso tem um prefácio. De onde nós viemos, na introdução também, prefácio e introdução. E vai mostrando lá uma característica importantíssima, que é a universalidade que está ligada à questão da autoridade da doutrina espírita. Porque todas as obras não foram frutos de apenas um médium, ou 2 médios, ou 3 médios, foram de caráter universal. Kardec recebia essas comunicações de várias partes do mundo e cotejava lá, e aí ele codificava, ele organizava. Então, o caráter universal da autoridade. E Kardec, até esse mês, é o mês de Kardec, né? Como bom educador, antes de explorar o conteúdo, ele apresenta o objetivo da obra, bem como faz uma retrospectiva histórica para destacar a sua origem. Então, nós sabemos que, nós estamos vendo aqui, vou voltar um pouquinho para a gente, o agrupamento sequencial dos capítulos. Nós já vimos o prefácio, a introdução, e vamos ver agora dos capítulos 1 ao 4, onde ele, né, o nosso ver de outras pessoas também, que nós tiramos essa ideia, ele estabelece premissas. O que são premissas? São proposições que vão servir de base para a gente poder tirar conclusões, chegar a conclusões. Nos 4 primeiros capítulos, ele fala: não vim destruir a lei. Vai nos mostrando lá a evolução do pensamento religioso através das 3 revelações. Nós sabemos que temos hoje 3 revelações. A primeira foi Moisés, a segunda, Jesus, através do Evangelho, do seu Evangelho, da Boa Nova, e a terceira, a doutrina espírita, na vertente do Consolador prometido, que nós nunca podemos esquecer, né? Que a doutrina espírita, ela é o Consolador, que vai nos mostrar por que nós sofremos, né? Que existe indicações, né, de que esse sofrimento é justo, mas que existe esperança de novas possibilidades, de um novo porvir, não é? Através da reencarnação, enfim, não é? Então mostra lá a evolução, mostrando, nós sabemos que Moisés, quando a gente lê lá, né, na Bíblia, no Antigo Testamento, nós vemos que Moisés, ele deu uma ideia de um Deus único ao povo, né, o povo monoteísta, mas era um Deus guerreiro, um Deus que não era misericordioso. E veio o Cristo, né, de acordo com essa evolução desse pensamento, mostrando um Deus Pai, um Deus Amor, né, e mostrando o seu Evangelho, mostrando a forma de comportar para que a gente possa alcançar a felicidade relativa, que aliás é aquilo que nós buscamos, é o que nós desejamos. Todos nós desejamos ser felizes, né? E a gente tem a felicidade, ou a gente coloca nessa busca, às vezes de uma forma exterior, sendo que ela está dentro de nós, e que às vezes nós a perdemos porque não procuramos aonde de verdade ela está. Como diz um poeta, né, que a felicidade é como o óculos do velhinho. Ele está procurando a felicidade em todos
lugar, desculpa, está procurando óculos em todos os lugares, ele está no narizinho, né? É um poeta que fala isso. E depois ele fala lá, que no segundo capítulo, estabelecendo essas premissas para a gente chegar às conclusões, o meu reino não é deste mundo, né? Mostrando que o reino dele não é o reino da terra, não é um reino temporal, é atemporal, né? É um reino que está estabelecido no mundo espiritual, através das conquistas eternas, das conquistas das virtudes que nós estamos buscando através do nosso esforço pessoal. Então ele vai mostrando lá, né? Pilatos chega para ele, a hora que ele se apresenta e fala: sois rei? Aí ele disse: eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Então, quando nós estamos estabelecendo, né, a nossa vida com o Mestre Jesus, nós vamos pertencer ao mundo, sim, mas nós estamos buscando uma eleição de mundo espiritual para alcançarmos essas conquistas perenes. Aqui nós estamos, é necessário, precisamos de reencarnar, precisamos de passar por aqui, mas aquilo que mais necessitamos é entender, é ter esse entendimento, né, para desprendermos das questões materiais de uma forma mais ativa, dinâmica, não é? O terceiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo é onde ele fala: há muitas moradas na casa do meu Pai, mostrando lá a pluralidade dos mundos habitados. E vem lá Agostinho, Santo Agostinho, o Agostinho da Igreja, mostrando lá as gradações dos mundos, mostrando que tem o mundo inferior ao nosso, né? Que nós já passamos dele, e que o segundo degrau é o nosso, de provas e expiações. Saímos do mundo primitivo. Olha como é que nós ainda estamos. Nós estamos no segundo degrau. É o mundo de provas e expiações, onde é o predomínio do mal. Muito embora haja muitas coisas boas, mas o mal ainda prevalece porque ele dá ibope. A mídia é o mal, né? Então, e no terceira gradação é o mundo de regeneração que nós estamos passando para ele. Já estamos com o pezinho nele e vamos ficar ou não de acordo com os critérios que são adotados, que diz lá Kardec na Gênese, que é uma mudança das nossas disposições morais. Vão vir muitos espíritos para cá, já estão vindo, né? Vão sair alguns outros, os que ficarem, está lá, né, no capítulo 33 da Gênese, é que estão dispostos a uma mudança das disposições morais, né? Então, Agostinho fala, aí tem o mundo feliz e o mundo ditoso. Então, nós ainda temos, que caminhar muito, tirarmos as nossas conclusões, aí estamos no segundo degrau, quase no terceiro, não é? Para a fim de pertencermos a esses mundos ditosos, felizes, né? Que nós sabemos qual que é o modelo desse mundo feliz ditoso, que é Jesus, né? Que fez toda a sua caminhada em outro mundo e veio para cá mostrar a forma de bem viver, do comportamento. E sabemos que todas isso aqui que Kardec apresentou através da doutrina espírita, ela é de caráter universal. A boa nova, o Evangelho de Jesus, é de caráter universal. E aí na quarta, ele fala lá: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Falando da reencarnação, ele mostra lá
que os judeus já tinham uma ideia vaga do que era a reencarnação. Não como nós temos agora, né? Com todos esses conhecimentos. Mas depois foram vindo atalhos daqui e dali e proibiram, né, de falar da reencarnação. E ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Num determinado capítulo, na Lei do Amor, no capítulo 11, nós fala lá no Espírito, Lázaro fala que nós conhecemos duas palavras do alfabeto divino. A primeira é o amor e a segunda é a reencarnação, que é a maior prova que temos da justiça divina. Como que nós vamos entender as diferentes classes sociais? Uma pessoa que nasce sem enxergar, a outra sem caminhar, a outra rica, a outra pobre, a outra com inteligência parca, a outra com inteligência muito grande, se não for através das vidas sucessivas. É a justiça de Deus dando a todos a mesma destinação, iniciando lá com aquele processo de simples e ignorantes. Todos nós nascemos, fomos criados simples e ignorantes. E vamos, através das diferentes vidas, conquistando as nossas virtudes, né? Deixando que saia de nós o potencial divino, que nós sabemos que seremos perfeitos relativamente como Jesus. E nós ainda temos uma grande caminhada pela frente, né? Mas vamos chegar lá. Então essas são as premissas, né? Não vem destruir a lei, o meu reino não é deste mundo, moradas na casa do Pai, ninguém poderá ver o reino de Deus que não nascer de novo. E agora nós vamos ver como estamos. É o capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Vocês concordam com a gente que nós estamos aflitos? Gostaria de saber, vocês concordam? Sim. Então nós estamos aflitos. Como nós estamos? Deixamos apenas um capítulo para mostrar isso, que nós estamos todos aflitos. Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. E aí ele vai falar, olha, a justiça das aflições, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições, o esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura. Isso aqui são as palavras de Kardec, são os itens que Kardec estudou. Então ele fala a justiça das aflições, mostrando que não existe aflição sem justiça. E as causas atuais, onde ele fala assim, ó, a gente deve ver se essa causa ela não é da atualidade. Vamos pensar assim, uma pessoa que ganha um salário X e ela gastou X mais X, ela vai ter dificuldades financeiras. Então, quer dizer, isso não é uma causa anterior, é uma causa da atualidade, não é? É a causa atual. Então, para a gente verificar antes de colocar se essa causa não é anterior, aí sim, se ela não é da atual, ela é uma causa anterior. E o esquecimento do passado, colocando como uma bênção divina, para que a gente possa viver bem dentro das nossas relações sociais, não é? Os motivos que nós temos de resignação e o suicídio e a loucura. Aí todos nós sabemos que de forma geral
o Evangelho segundo o Espiritismo tem a primeira parte, que é Kardec que escreve, e uma segunda com instrução dos Espíritos. Tem algumas aqui que só tem a que Kardec escreve, e tem outras que só tem as instruções dos Espíritos, que são aquelas que Kardec, né, teve assim, como está me fugindo a palavra aqui agora, né? Teve todo cuidado, achava, obrigada, o cuidado e não dar as opiniões dele, como nós vamos ver aqui. Então veja bem, dentro desse capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, como nós estamos, olha a quantidade de ensinamentos que nós temos. O bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, que é maravilhoso a gente ler, mostrar para as pessoas que perderam, né, entre aspas, algum afeto. Se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, que coloca também, né, que a verdadeira desgraça é um fogão sem, não é um fogão sem mundo, mas às vezes aquela pessoa que ficasse, né, que não tivesse morrido, poderia estar enveredando por outras dificuldades muito maiores, que faria sofrer muito mais a família. A melancolia, que hoje nós temos na categoria da depressão, as provas voluntárias do verdadeiro silício, dever-se-á por termos as provas do próximo? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperanças de cura? Sacrifício da própria vida e o proveito do sofrimento para outro. Então é uma situação em que nós nos encontramos. Como nós dissemos, é o maior capítulo. Nós estamos muito aflitos, não é? Então, ele colocou aí os bem-aventurados os aflitos. Voltando um pouquinho no capítulo 3, das muitas moradas na casa de meu pai, ele informa que nós vivemos num mundo de provas e expiações, onde predomina a dor do sofrimento, a fim de compreendermos o porquê do sofrimento. E nesse capítulo, no capítulo 5, como nós já falamos, só ratificando a justiça das aflições, as causas anteriores, o esquecimento do passado, motivo de resignação, suicídio, loucura, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, aborto, eutanásia, a felicidade não é desse mundo. Todas essas questões, esses subitens, esclarecidos à luz da revelação espírita, para melhorar a nossa aflição, para diminuir as nossas aflições. E agora, tem o menor capítulo, tem o maior, que é o capítulo 5, as nossas aflições. E o menor capítulo, mas de uma intensidade de amor, de compreensão, de consolo, que é muito grande, é exuberante. É o capítulo 6, o Cristo Consolador, que nós lembramos aqui, que a dona Ivone Pereira gostava muito de ler esse capítulo e de passar para frente a sugestão desse capítulo, onde ele diz, né, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Quando a gente analisa essa palavra, jugo, de Jesus, que nós estamos ali contextualizando, né, essa palavra, essa passagem, na época em que Jesus viveu, que o jugo era tipo de um instrumento, uma aparelhagem que eles usavam nos escravos, colocando no pescoço de um e de outro, de forma que eles não pudessem olhar para os lados, somente para frente.
Então, por isso que ele fala que o jugo dele é leve. Por que ele vai colocar esses paramentos, essas coisas no nosso corpo físico, a fim de que a gente não consiga nem olhar de um lado para o outro? Pelo contrário, ele nos deixa a liberdade. E ali ele fala, nesse capítulo, que ele é o jardineiro das nossas almas, é o médico das nossas dores, mostrando aí a grande capacidade de amor que esse Espírito, o nosso irmão mais velho, o nosso Mestre Jesus, de acordo com o livro dos Espíritos, o Espírito mais evoluído que habitou, nós só conhecemos um, que é Jesus. É o nosso mestre, o modelo e o guia para a humanidade. É o Cristo Consolador, vinde a mim da Galileia, O ideal a atingir, Então nós já vimos lá as premissas, vimos como estamos, vimos o Cristo Consolador e nós vamos ver aqui os ideais que nós temos para atingir. Bem-aventurados os pobres de espírito, que é aquela gradação do sermão da montanha que Torres Pastorino que fala que do pobre de espírito até lá os bem-aventurados, os misericordiosos, são gradações dos níveis espirituais, que quando a gente se entende como pobre de espírito, vendo assim, não a pobreza física, mas a pobreza espiritual, nós vamos caminhar para ter um coração puro, para ir para a brandura e a paz, que também é uma procura muito grande nossa, e até atingirmos essa misericórdia, que estaremos mais próximos, das virtudes, das aquisições eternas e perenes. Nesse ideal também atingir, nós temos amar ao próximo como a si mesmo, que é uma fala também de Jesus, que ele estabelece isso quando ele fala da parábola do bom samaritano, que nós precisamos amar ao próximo como a gente ama a si mesmo. Então mostra lá as várias etapas da caridade, que é esse amor que se movimenta. Então, vê o problema, detecta o problema do outro, desce do seu cavalo, pega aquele assaltado, leva para uma hospedaria, passa a noite, quer dizer, é a movimentação do amor ao próximo que é a caridade. Como Paulo disse em sua epístola, que eu falasse todas as línguas, que eu falasse, se eu tivesse caridade, eu seria como o bronze, vai falando, que não vai dar tempo para a gente escolher. Um outro ideal a atingir, difícil, muito difícil, amar os inimigos, mas é um ideal que nós temos que atingir, que Jesus fez isso. Se o Evangelho é a boa nova, é a boa notícia, é a forma que ele comportou, mostrando para nós como nós devemos comportar, nós precisamos amar o inimigo, perdoar os inimigos, E nesse capítulo, ele fala lá, estabelece lá uma fala muito importante, em que nós sabemos que esse amor ao inimigo não é o mesmo amor que nós vamos devotar aos amigos, não tem como. Até que um dia a gente chegar lá. Mas a gente, se ele precisar de nós estamos lá para poder atendê-lo, não é? Já é uma forma da gente ir alcançando esse amor aos inimigos que ele expressou lá no momento máximo da cruz, onde ele diz: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, dando a entender ali do amor aos inimigos. Não sai da vossa mão esquerda o
que dê a vossa mão direita, mostrando lá que a gente não deve ficar alardeando as nossas dádivas, né? Alardeando o bem que a gente faz, porque o bem que a gente faz, a gente vai fazer, nós vamos fazer e não vamos alardear, não há necessidade, né? Então ele analisa lá o óbolo da viúva, né? Que aquela viúva colocou lá um denário, mostrando que aquele óbolo saiu daquilo que faltava para ela, né? Muitas pessoas, eu acredito que aqui também com Jesus seja assim, que fazem a campanha do quilo, relatam que às vezes eles batem a porta de uma casa materialmente mais bem suprido, né? Está muito suprido. O que acontece? Nem sempre saem mantimentos, os melhores mantimentos, e que isso não acontece com as casas menos favorecidas, né? Que geralmente eles dão mais do que uma pessoa que tenha mais condições financeiras. A gente vê muito isso, que lá em Piraé nós trabalhamos, né? Uma casa que chama-se Seara da Esperança, que está estabelecida num bairro de periferia. Maria Lúcia conhece, você também conhece. Então a gente, são os meninos, a evangelização no sábado de manhã, exatamente com crianças carentes. Então, são aqueles meninos da pá virada, né? Assim, muito levados, sabe? A gente não pode distrair nem um minutinho, beber na porta, tá brigando, mas eles têm uma consideração entre eles. Tudo que a gente pode, tudo que eles podem fazer pelo outro, eles fazem. Então, no sábado de manhã, passam os lixeiros, o caminhão do lixo. Tem uns que ficam vigiando, porque a gente dá um lanche para os lixeiros, sabe? Os nossos irmãos. Está passando os nossos lixeiros ali para poder ir lá levar. Fora outros exemplos que a gente poderia estar falando aqui. Então a gente percebe muito isso. Então a gente não deve relacionar aquilo que a gente faz de bom, né? Honrar o vosso pai e vossa mãe. Temos motivos imensos para fazer isso. Foram eles que nos deram a vida, né? Fora da caridade não há salvação. Pegando lá, né, nós sabemos que o amor ao próximo está intimamente ligado ao fora da caridade. Não há salvação, que é esse amor que se movimenta, né? No capítulo 16, não se pode servir a Deus ou a Mamon. Chega um ponto que nós temos que definir, né? Nós vamos servir a Deus e nós vamos servir ao mundo. E o 17, o sede perfeitos, que ele mostra lá as características do homem de bem. Olha que maravilha, né? E depois que ele mostra as características do homem de bem, ele vai falar dos bons espíritas, né? Falar do ser perfeito. São os ideais que nós vamos atingir, né? A doutrina espírita é a doutrina de transformação, apontando aí as metas que estão contidas nesse capítulo, do 7 até ao 17, mostrando que a última meta, perfeição moral, ser perfeitos, ela será atingida quando nós atingirmos todas essas anteriores: a pobreza de espírito, pureza de coração, a paz, a misericórdia, o amor ao próximo, aos inimigos, né? Não relatar o bem que se faz, honrar o pai e a mãe. Fora da caridade não há salvação, não se pode servir a Deus e a Mamon, né? Mostrando tudo isso, a humildade, a simplicidade, doçura, as dificuldades que nós temos, né? As dificuldades, vejamos, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Dificuldades, todos nós somos chamados, mas serão escolhidos exatamente aqueles espíritos que estiverem modificado ou modificando as suas disposições morais, né? A fé transporta montanhas,
trabalhadores da última hora, mostrando lá também a dinâmica da reencarnação inserida aí, não é? Haverá falsos cristos e falsos profetas. Não separeis aquilo que Deus juntou, a estranha moral, e não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Não vamos ter tempo para poder comentar, mas eu tenho certeza que vocês vão olhar em casa, né? Que são as nossas dificuldades, né? Com todas as transformações morais também se deparam com as dificuldades que são apresentadas do capítulo 17 ao capítulo 24. A não aceitação das expiações e provas, as relações familiares difíceis, estender, né, os laços familiares a toda a humanidade, que nós estamos neste caminho, a preguiça, a má vontade, a fé vacilante, orgulho, vaidade, dar testemunho de nossa vontade, adesão ao cristianismo, não a crendice, a obsessão, é a nossa diretriz. Buscai e achareis, é a nossa diretriz. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É a mediunidade que o nosso jovenzinho tão bonitinho falou aqui pela página, né? Pedi e obtereis. E a coletânea das preces espíritas que nós falamos ali no princípio. Tendo apontado as dificuldades, o bom educador, que é o Kardec, né? Codificando, indicou-nos os caminhos a seguir, expostos aí no capítulo 25, 26, 27 e 28, nos quais nós somos chamados, somos exortados a confiar agindo. Não é só confiar, não, a gente tem que confiar agindo, tudo uma dinâmica, desapegar-nos dos bens materiais, exercer a mediunidade com Jesus, trabalhar voluntariamente a favor do bem, cultivar o hábito da prece por si e pelos necessitados, vigiar aí o pensamento. O que realmente importa é que a moral cristã, tal como apresentada, é a única forma possível de favorecer a nossa transformação moral, como nos esclarece Joana de Ângeles, para poder terminar o nosso estudo. Quando o Evangelho tornar-se um estatuto seguro e indiscutível para as nações, os homens estarão aptos a adentrar o pórtico da nova era. Então, meus irmãos, era esse, né, a nossa fala dessa noite. Desejamos, né, que tenha sido de proveito para os corações aqui presentes e que Jesus possa nos abençoar. Agradecemos aí a Maria Lúcia, né, nos ter chamado para fazer esse estudo. Um abraço muito carinhoso a todos, que Jesus possa nos envolver no seu caminho. Muita paz. Muito obrigada.